Muito bem, há muitas pessoas chegando agora aqui na Record e que estão acompanhando, obviamente, com apreensão essa história que envolve, afinal de contas, um ídolo, não é, da moçada brasileira, da juventude, que é o Pelanza, ex-vocalista da banda Restart. Eles cantavam todos, cada um com uma roupa de uma cor, não é? Ficaram muito famosos aqui no Brasil. E ontem nós entrevistamos, inclusive, o Pelanza, que teve o seu espaço, não é? Nós também abrimos o espaço para a mãe dele falar, mas ela não se pronunciou. Ela procurou o delegado e disse à polícia que na quarta passada ela foi agredida, que o filho inconformado da mãe não deixar mais a nora dormir na casa dela, ele teria dado diversos socos em seus braços, nas costas, que teve o auxílio da namorada, que ainda atirou uma panela, não é, na direção da mãe, e também que atingiu o dedo polegar da mão direita. Pois bem, eu acabo de receber as informações em primeira mão do que consta no exame feito pelo Instituto Médico Legal. E esse exame do IML comprova que esta mulher foi vítima de uma agressão. O Pelanza saiu agora há pouco da delegacia aqui de São Paulo. Já pode pôr as imagens, por favor? Aí está o Pelanza. Pode pôr a imagem, por favor? Aí está o Pelanza junto com a nossa Fabiola Rabo de Arraia. Daqui a pouco você vai ver como fica a situação do cantor, como fica a situação de Pelanza agora e também de sua namorada, com o médico do IML de São Paulo dizendo: a mãe de Pelanza realmente foi agredida. Percival. Bom, um laudo, no caso esse laudo feito com a mãe do Pelanza no Instituto Médico Legal, ele auxilia a autoridade policial a tipificar o fato. Ou seja, um laudo, nem esse nem nenhum, ele aponta a autoria, ele diz exatamente, detalhadamente, o que aconteceu com o corpo examinado. Se o laudo é positivo em termos de agressão, a situação do Pelanza fica complicada, porque o delegado, ao tipificar a ocorrência, poderá, se optar desse modo, indiciá-lo por autoria de lesão corporal. Agora, Percival, vem para mim, por favor. Qual que é o próximo passo? Daqui a pouco, inclusive, eu vou tentar conversar com o delegado desse caso, o delegado lá da delegacia do Morumbi. Ainda não sei qual que é o nome do delegado que está cuidando desse caso. Me informem, por favor. A nossa repórter, Fabiola Rabo de Arraia, está na delegacia onde o Pelanza e a namorada estiveram há pouco prestando depoimento, e a mãe também, após o resultado desse exame, pode ser chamada até a delegacia para dar novos esclarecimentos. Pois bem, eu tenho aqui em mão já novas informações sobre o caso do vocalista da banda Restart, o ex-vocalista, por sinal, da banda Restart, o Pelanza, que agora segue o seu rumo numa carreira solo. Portanto, a mãe que procurou a delegacia aqui do Morumbi dizendo que foi vítima de agressão por parte do filho e da namorada dele, saiu o exame do Instituto Médico Legal, os legistas foram rápidos, não é? Os médicos foram rápidos. A nossa Rabo de Arraia já está do lado do delegado desse caso, que vai falar sobre o resultado desse exame, que choca, porque a mãe realmente foi agredida. Agora, não é possível ainda afirmar se foi por ele e pela namorada dele. Acompanhe comigo a reportagem inédita. O ex-vocalista da banda Restart, Pelanza, e a namorada Gabriela Merjan estão sendo acusados pela mãe do cantor Leni Lanza de agressão. A nossa equipe teve acesso aos 2 boletins de ocorrência. O primeiro, do dia 8 de junho, ela diz que teve um desentendimento com a nora. Gabriela teria agredido Leni com socos, tapas, arranhões, puxões de cabelo. Já no dia 10 de junho, Leni foi até a delegacia registrar outro boletim. Na ocasião, ela disse que foi agredida pelo casal porque teria pedido a Pelanza que não trouxesse mais a namorada Gabriela para passar as noites aqui no apartamento da família, no bairro Morumbi, em São Paulo. Pelanza não teria gostado do pedido da mãe e partiu para cima. Chegou a jogar uma panela em Leni, que teve o dedo quebrado. A gente está aqui na residência da família, a gente vai interfonar, ver se a gente consegue conversar com alguém, ver se a Leni ou o próprio Pelanza nos atendem. Oi, bom dia. Não, nem o Pedro. Oi? Já tem alguns dias e a dona Leni não está em casa. Tá, ok, muito obrigada. Bom dia. O porteiro informou aqui pra gente que o Pedro já faz dias que não tem aparecido aqui em casa e que a dona Leni não se encontra na residência. Nas redes sociais, Gabriela se manifestou. A namorada de Pelanza se defendeu. Diz que desde o início do relacionamento, a sogra sempre foi uma pessoa agressiva, que teria chegado a agredir Gabriela
com uma tesoura. A Gabriela fala que sempre se defendeu das agressões e que dessa última vez as duas chegaram a trocar tapas, mas Gabriela fala que apenas se defendeu. A gente vai agora até a delegacia tentar conversar com o delegado que está cuidando desse caso para a gente ter mais informações. Nós estamos aqui na delegacia que vai investigar o caso. A informação que nós recebemos é de que já foi instaurado o inquérito policial e o delegado tem 30 dias para apresentar a conclusão. Leni Lanza já foi ouvida formalmente e, na ocasião, chegou a pedir medida protetiva para que o filho e a nora não se aproximem dela. A solicitação deve ser analisada ainda esta semana pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Na delegacia, nossa equipe conversou com o delegado que cuida do caso, Antônio Sucupira Neto. Ele disse que os laudos do IML já foram anexados ao inquérito e comprovam as agressões contra a Leni. Os laudos vieram positivos. Falam que a Leni realmente apresentou lesões corporais no corpo. Segundo Leni, esta não foi a primeira vez que teria sido agredida pelo filho. Existe um registro anterior a esse fato, tá? No qual ela acusa o filho de ser o agressor. O delegado disse que a versão dada por Pelanza à imprensa foi diferente da declaração da mãe dele. O cantor disse que não participou da agressão e que apenas foi apartar a briga entre a mãe e a namorada. Eu acho que, não sei se ela se confundiu, é minha mãe, eu fiquei bem chateado com tudo que está acontecendo. Não sei se foi uma confusão dela no nervosismo do depoimento, mas a agressão da minha parte não teve. Eu tentei apartar a briga em todos os momentos. E, infelizmente era minha mãe, uma pessoa que eu amo de paixão de um lado e a minha mulher do outro lado. Então eu fiquei no meio dessa situação e eu estou sendo acusado, estou até com medo de sair na rua porque estou sendo acusado de uma coisa muito grave. Já Leni deu um depoimento bem diferente. Ela declarou para o delegado de polícia que estava de plantão, que teria sido agredida após uma discussão com a sua nora, no caso, namorada do filho, pelos dois. Ela teria sido agredida tanto pela Gabriela, como também pelo próprio filho. A gente vai tentar ligar agora para a Gabriela para marcar uma entrevista, ver o que ela tem a dizer para a nossa equipe sobre o caso. Ó, tá chamando. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Caiu na caixa postal. Pelanza falou sobre o caso com a Record TV. Disse que havia feito um show no Rio de Janeiro e na estrada, quando voltava para São Paulo, recebeu uma ligação e só então soube que a mãe havia registrado os boletins de ocorrência. Explicou que sempre teve um bom relacionamento com Leni Lanza, mas que a mãe vivia em pé de guerra com a namorada Gabriela e que isso era um problema. O cantor disse que vivia dividido. Sobre as agressões, Pelanza se defendeu. Negou que tivesse arremessado uma panela em Leni. Eu consegui separar as duas no momento e a minha mãe pegou essa panela e ela foi em direção à Gabriela, que é a minha namorada. E eu tenho vídeo desse momento que eu falei, grava isso, prefiro até mostrar para a polícia antes, para depois tomar devidas providências e outras proporções. Porque, como eu te disse, fui pego de surpresa. E no vídeo, quando ela percebe que eu estou gravando, ela solta a panela na minha mão. Então, é tudo bem explícito, tudo bem claro. A carreira solo de Pelanza tem pouco tempo. O cantor lamenta tudo o que está acontecendo. Diz que muitas pessoas se espelham nos artistas e uma agressão contra a própria mãe repercute demais de forma negativa. Contou também que a mãe sempre foi uma pessoa que viveu sozinha e em vários momentos mostrou um desequilíbrio emocional. Há 4 anos teria expulsado o pai do cantor de casa e jogou as roupas do marido no lixo. Eu não sou médico também para dar laudo nenhum, mas a minha mãe ela sempre teve muitos ciúmes, assim, por ela ser muito sozinha e também ela tem vestígios de depressão. Então, eu nunca imaginava, principalmente, que esse caso fosse se tornar público. Segundo o delegado, tudo indica que o caso vai ser classificado como lesão corporal leve. Nessa situação, se houver uma condenação, a pena é mais branda e passível de um acordo na Justiça para que seja convertida em multa ou serviço comunitário.
Pois bem, olha, eu já vou falar do mau tempo aqui em São Paulo. Me dá as imagens lá do helicóptero, o céu aqui, e uma coisa impressionante, onde o Hamilton está atravessando agora, já que eu falo, mas a Fabíola Rabo de Arraia, nesse momento, está ao lado do delegado que investiga esse caso, que é o Dr. Sucupira, da Delegacia do Morumbi. E eu gostaria que a Fabíola já começasse essa entrevista. Daqui a pouco eu tenho, inclusive, a conversa que a Fabíola teve há pouco com o Pelanza. O Pelanza conversou com exclusividade para com Cidade Alerta. E assim que ele soube do resultado do exame do IML, dizendo que realmente a mãe foi agredida, o que ele tem a dizer? Quer ver? Esse é um trecho dessa entrevista que a Fabíola gravou há pouco e que você vai acompanhar em primeira mão. O Pelanza disse ontem, antes do resultado do IML, e agora, diante desse resultado, como o Pelanza encara essa situação que virou caso de polícia. Fabíola, pois não? Então, eu estou aqui com o delegado e a primeira pergunta, eu queria que o senhor detalhasse o corpo de delito de Leni, a mãe de Pelanza, né? Quantos hematomas, quais os locais, se foi constatado realmente a agressão? Olha, nós recebemos aqui na delegacia 2 exames de corpo de delito realizados pela mãe do Pelanza. Ela acabou registrando 2 boletins de ocorrência. O primeiro foi no último dia 10 de junho e teve 2 ou 3 dias anteriores ela registrou um outro boletim de ocorrência contra a namorada, a Daniela. Nós recebemos os 2 laudos e os laudos apresentaram como conclusão lesões corporais de natureza leve, apresentando principalmente escoriações nos 2 braços. O Pelanza esteve hoje aqui com o Gabriela, eles prestaram depoimento e ele chegou a entregar um vídeo que ele falou pra gente que era uma prova que ele tinha de que realmente foi a mãe que agrediu a namorada? Olha, nas declarações do filho, do Pedro, ele alega ou alegou que não agrediu a mãe em nenhum momento e que ele possui um vídeo, ele não apresentou aqui na delegacia ainda, que mostra que ele segura a mãe pelos braços. Mas em momento algum ele confirmou que teria agredido a própria mãe. Ele comenta que houve uma discussão entre a mãe e a namorada Daniela e essa discussão verbal acabou se tornando uma agressão física. Sim, Bate. Fabíola, como fica a situação do Pelanza a partir de agora, diante desse resultado? Para a gente finalizar a entrevista com o doutor. Como fica a situação do Pelanza a partir desse resultado? Olha, Blatt, ele, como eu disse anteriormente, ele foi ouvido em declarações, ele e a namorada, ele negou qualquer fato, qualquer envolvimento nessa ocorrência em relação à agressão da mãe. As apurações estão bem avançadas. A apuração é pela Lei Maria da Penha, que prevê uma pena de 3 meses a 3 anos de privação de liberdade, sendo que essa pena, Blatt, ela pode ser mudada, modificada pela transação penal. Tá certo, doutor. Muito obrigada, Bate. Como a Gabriela falou que foi agredida, ainda há pouco ela foi para o IML para fazer corpo de delito, porque foi pedido pelo delegado. Volto com você. Perfeito. Muito obrigado pela atenção do delegado. E, inclusive, a Fabíola ficou há pouco cara a cara com o Pelanza assim que ele soube do resultado do exame do Instituto Médico Legal. Veja com exclusividade. A gente queria que você esclarecesse de fato o que aconteceu. A acusação é grave e, principalmente, é da sua mãe contra você, né? O que de fato aconteceu nesse dia? Bom, aconteceu um desentendimento, né? Uma coisa que já vinha acontecendo há algum tempo, algumas trocas de farpas entre ela e minha namorada. E nesse dia tudo ficou um pouco mais sério e elas começaram a discutir. Na verdade, a minha mãe veio para cima da Gabriela e xingando ela, ofendendo ela moralmente e verbalmente, assim, mais moralmente até. E acabou que eu fui, no calor do momento, tentar separar as duas, porque aquilo era uma cena caótica, uma cena feia, né, do que estava acontecendo. A minha mãe, de um lado, uma pessoa que eu amo muito, minha namorada, que eu amo de paixão também. Então, eu não queria tomar partido, só queria que tudo ficasse bem, que tudo se resolvesse. Mas já a coisa estava muito... O calor do momento também, a coisa estava muito avançada. O máximo que eu consegui foi apartar, foi separar a situação, em 2 ocasiões.
Fiquei muito chateado com a repercussão também, com a acusação, mas tomara que o melhor aconteça. Por que você acha que chegou a esse ponto? Por que sua mãe chegou a levar isso para a polícia? Na verdade, eu não quero falar sobre nenhuma intenção da minha mãe, né? Porque ela é minha mãe, eu chamar ela de mentirosa ou falar que tudo isso é uma calúnia, eu acho que é muito pesado. Eu tenho respeito pela minha mãe, pelos meus pais e por tudo que eles me deram e fizeram por mim. Eu acho que ela pode ter se equivocado, eu ainda prefiro acreditar nisso, entendeu? Que ela pode ter se equivocado no depoimento dela e acabou, às vezes, se embaralhando nas palavras. Pois bem, o programa está aberto, Pelanza já deu a versão dele, não é? A namorada não quis falar e a mãe também não quis falar, como vocês viram, nós estamos procurando a mãe para dar entrevista sobre esse caso desde ontem.